Bom dia! Neste vídeo, faremos um balanço dos 3 anos de guerra na Ucrânia. Vamos focar nos objetivos declarados pela Rússia e nas mudanças estratégicas resultantes desta guerra. Sejam objetivos militares, políticos, territoriais, geopolíticos ou econômicos da Rússia. Faremos então o balanço das perdas materiais e humanas de ambos os lados e dos avanços territoriais russos. A análise da mudança de postura de alguns aliados tradicionais da Rússia que agora apoiam a Ucrânia. E veremos, portanto, quais são as perspectivas possíveis de evolução para a guerra. Você já ouviu falar dessa história incrível na qual espiões russos tiveram a infeliz ideia de registrar seus veículos no mesmo endereço? O que significa que dezenas e dezenas deles foram identificados, simplesmente por haver bancos de dados abertos dos quais não pediram a exclusão. Logo, talvez você queira ser discreto. O problema é que a internet estraga seus rastros, os corretores de dados possuem milhares de servidores mundiais que coletam seus hábitos na internet, atividades bancárias, informações de saúde, profissionais e sobre seus rendimentos. Tudo isso será usado contra você. Para os espiões russos, isso permitirá não apenas capturá-los, mas também realizar marketing direcionado. Assédio por telefone, e-mails em centenas, tarifas que variam de acordo com seu perfil. Primeiramente, devemos constatar friamente, a Rússia não atingiu nenhum dos objetivos estabelecidos antes desta guerra. O primeiro era desnazificar a Ucrânia, derrubando Zelensky para colocar um fantoche ou anexar diretamente o país. Além desse narrativo ridículo, vemos um apoio cada vez mais forte a Zelensky, com mais de 57% de opinião favorável em seu país. A desidentificação também significa a desucranização do país, como oficializado pela agência de notícias da Rússia Novosti em 3 de abril. Em 2022, com 25 anos, para eliminar as elites ucranianas, a reeducação das massas, deportações, trabalhos forçados e o desaparecimento da língua ucraniana. No fim, é um fracasso total, já que o uso do russo está em queda livre, com apenas 3% dos ucranianos desejando que seja a segunda língua do país. E um aumento de 20 pontos no uso do ucraniano em casa, com agora mais de 80% de uso em toda a Ucrânia. Outro objetivo crucial para a Rússia, claramente, era desmilitarizar a Ucrânia. Porém, atualmente a Ucrânia está muito mais bem armada do que em 2022, com o exército mais forte e experiente da Europa e também uma indústria de defesa incomparável no bloco ocidental para lidar com esse conflito. A Rússia produz no mínimo 10 mil drones kamikazes por dia, sem contar blindados, mísseis e outros armamentos. O último ponto oficializado pelo próprio Putin é que a Rússia desejava recuperar os territórios que ela alega ser historicamente russos. Mesmo que isso seja historicamente falso, com declarações de julho de 2021 e junho de 2022, Putin compara a invasão da Ucrânia com as conquistas de Pedro o Grande, o que é um fracasso, já que ele pretendia tomar toda a Ucrânia em 2 semanas e 3 anos depois não conseguiu nem mesmo tomar o Donbass. Com uma frente que está quase estabilizada há 2 anos e meio, este mapa mostra a evolução da ocupação russa na Ucrânia reduzida ao tamanho da França. Aqui você vê a ocupação desde 2014. Aqui você tem a progressão russa de 24 de fevereiro a 31 de abril, após o recuo dos russos que tiveram que abandonar o norte da Ucrânia. E atenção para toda a progressão feita desde o 1º de maio de 2022 até hoje. Em apenas 2 anos e meio, uma área equivalente a 1/3 dos departamentos franceses, representada por este pequeno quadrado azul, foi conquistada em 2024. Neste ritmo, serão necessários mais de 2 anos para conquistar somente o Donbass. E, evidentemente, nenhum dos 4 oblastes que foram oficialmente anexados pela Rússia foi totalmente conquistado. Por outro lado, o Mar Negro é uma vitória militar ucraniana, pois as exportações marítimas foram retomadas e os russos não conseguem se opor a isso. A frota russa do Mar Negro teve que recuar para se proteger dos ucranianos o mais distante possível. Em um balanço atual da guerra, a Rússia perde de 2 a 3 vezes mais equipamento militar por mês em comparação com a Ucrânia. E isso tem sido o caso desde o início da guerra, com agora mais de 20.400 equipamentos comprovadamente perdidos. Estamos nos referindo apenas às perdas conhecidas e comprovadas por imagens, que são de 7.900 para a Ucrânia. Detalhadamente, mais de 9.000 veículos de combate, infantaria e tanques foram destruídos. Para 2.300 do lado ucraniano, há mais de 1.300 peças de artilharia, 700 do lado ucraniano, quase 300 aviões e helicópteros perdidos, 160 do lado ucraniano. E estamos considerando apenas o que é comprovado por imagem, então as perdas são claramente superiores a isso. O ritmo das perdas materiais para ambos os lados está relativamente estável no geral.
Aqui você pode ver a comparação das perdas materiais militares russas durante 3 anos. Porém, ao analisarmos os últimos meses e semanas do lado russo, percebemos uma queda acentuada recentemente. Ou seja, eles têm cada vez menos equipamento para enviar à frente de batalha e participar dos assaltos. Ao considerar apenas os equipamentos mais relevantes, como os tanques, observamos 2 fenômenos complementares. Primeiro, a redução do número de tanques utilizados e perdidos. Além disso, ainda temos o envelhecimento do equipamento utilizado, já que os T-62 e anteriores agora representam mais de 1/3 das perdas. Estamos falando de tanques projetados nos anos 50. Quanto às perspectivas das capacidades militares russas se renovarem, continuar a fornecer um esforço material. Convido você a ver analistas como Heimar Zojanpi, que analisam a Índia, com estudos, situações, áreas de armazenamento da Rússia que ela herdou da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, são fontes totalmente abertas. Você vai ver, eles fizeram ótimos vídeos. Isso permite determinar quando os estoques soviéticos se esgotarão. Aqui, por exemplo, este gráfico é o desaparecimento da artilharia. A partir do final de 2025, os russos estarão totalmente sem recursos em várias áreas. Na Ucrânia, é mais o contrário. As perdas de equipamentos soviéticos da Ucrânia, único tipo disponível antes da guerra, são mais que compensadas pelos equipamentos de qualidade superior fornecidos por seus aliados. Aqui está aí a lista de equipamentos recebidos dessas fontes, que estão novamente disponíveis em código aberto. Vou te passar todos os links. Porém, para ambos os lados, as perdas de material civil estão se tornando cada vez mais significativas. Historicamente, os ucranianos usavam equipamento civil na linha de frente devido à falta de recursos, mas agora os russos estão fazendo isso ainda mais. Andrew Perpetua e sua equipe realizam um trabalho incrível ao analisar minuciosamente todos os vídeos disponíveis. E que também inclui veículos 4x4, carros e caminhões, não apenas equipamento militar como antes. E considerando todas as perdas, em 2023 a Rússia estava perdendo cerca de 1.000 equipamentos mensais, mais de 80% militares. A partir da primavera de 2024, percebe-se uma intenção de saturar a frente com civis, elevando as baixas. Além dos 2.000 equipamentos perdidos pela Rússia mensalmente, com uma proporção de equipamentos civis que ultrapassam 50% em 2025. Então, logicamente, se ainda há tantos assaltos, mas há menos material militar e há mais material civil sendo usado para conduzir esses ataques. O saldo humano é catastrófico e está cada vez mais conhecido. Do lado russo, a British Broadcasting Corporation, com a Media Sônia, identificou especificamente primeiro 120.000 mortos enterrados, sendo 94.000 já tratados para as estatísticas apresentadas aqui. Ao comparar esses números da Índia com os túmulos nos cemitérios, percebemos que é necessário quase dobrar esses valores, indicando que eles foram realmente comparados. As mortes conhecidas em uma área e o número de novos caixões e sepulturas. Portanto, eles ainda dobraram esse número. Estima-se que cerca de 200.000 pessoas foram enterradas, mas a esse número devemos adicionar os desaparecidos. Uma representante do Ministério da Defesa russo confirmou ter recebido amostras de DNA de 48.000 famílias russas que buscam informações sobre parentes no exército dos quais não têm mais notícias. Após a Ucrânia devolver as amostras de DNA conforme os direitos internacionais. Portanto, o número é fornecido pelos russos e é relativamente semelhante ao número de 50.000 solicitações que foram recebidas por famílias russas que procuram por desaparecidos. Ao ligar para a linha direta especial criada pelos ucranianos, vemos a distribuição das solicitações por data oficializadas pela Ucrânia. Na Rússia, há mais de 20.000 processos judiciais relacionados ao desaparecimento de soldados. Assim, é totalmente crível que a Rússia tenha perdido 250.000 soldados mortos ou desaparecidos. A isso, somam-se os 20.000 mortos, oficialmente reconhecidos pelas ex-zonas separatistas República Popular de Lugansk, República Popular de Donetsk. Além dos estrangeiros, mais de 1/3 das tropas norte-coreanas teria sido neutralizado. E mais uma vez, você tem Anto Perpetua, que faz uma análise diária de todos os vídeos e que provou visualmente a morte de 18.000 russos em apenas 160 dias. Ele sempre publica a lista completa com o arquivo Excel, o banco de dados e os links, para cada vídeo em que você pode ver as perdas materiais e as perdas humanas. Provar e verificar é uma fonte incomparável, nunca houve uma guerra tão bem documentada. Além dos 250.000 mortos, devemos adicionar os numerosos feridos. Primeiro, em 2022 e 2023, o orçamento oficial da Rússia incluiu 507.000 novos pedidos de pensões por invalidez,
Detalhadamente, há 90 mil novos usuários de cadeiras de rodas, 50 mil de cadeiras sanitárias e 23 mil de próteses de membros inferiores. E o problema, evidentemente, é que a Rússia parou de compartilhar esses números para o ano de 2024. Mas quando olhamos para a curva e a progressão do número de mortes comprovadas nominalmente, vemos que 2024 é o pior dos 3 anos de guerra. Sabendo que aqui faltam aproximadamente 40 mil pessoas no ano 2024 que ainda não foram tratadas para definir a data de sua morte e adicioná-las no gráfico. Portanto, no total, 250 mil mortos e 750 mil feridos. São números absolutamente catastróficos e dramáticos, mas ainda assim conservadores em relação à realidade, ao fazer realmente estimativas que estão mais para baixo do que poderia ser real. Do lado ucraniano, o projeto UALOSS listou mais de 127.290 pessoas desaparecidas, mortas ou prisioneiras desde o início da guerra. A distribuição indicada é visível. E aqui estamos quase na totalidade das perdas, pois quando comparamos os cemitérios com esta lista, temos quase todos os desaparecidos já listados. E existem muitos projetos locais para prestar homenagens às vítimas. Por exemplo, a lista de condecorações póstumas disponível publicamente nos sites oficiais da Ucrânia. Se aplicarmos a proporção de feridos em relação aos mortos, teríamos mais. 300 mil feridos graves na Ucrânia, dos quais 100 mil amputados. E a Ucrânia, de fato, reconheceu 380 mil feridos, sabendo que parte desses feridos retorna ao combate. Aqui estamos considerando apenas os feridos graves, definitivos, obviamente, que terão sequelas para toda a sua vida. Segundo a Organização das Nações Unidas, 12.340 civis morreram e 27.836 ficaram feridos, considerando somente as áreas desocupadas. Enquanto, claramente, o impacto é muito mais dramático em cidades como Bakhmut, que estão completamente destruídas, ou também como em Mariupol, onde a empresa de imprensa contabilizou mais de 20 mil novos túmulos, analisando apenas um quarto da cidade. Obviamente, ele é impossível verificar, mas sabemos que há mais de 100 mil mortes civis. É importante lembrar que a Rússia se orgulha de ter deportado 744 mil crianças da Ucrânia para seu território. 29.500 crianças são procuradas por seus pais após serem levadas antes da libertação de cidades como Kherson, que estavam em zona liberada. Os russos fugiram levando consigo as crianças das escolas e creches durante o expediente dos pais. Houve negociações para recuperar os espécimes, principalmente com países africanos e a Rússia. Ela se recusa a devolver as crianças aos pais. Após esses balanços humanos, materiais e territoriais, podemos analisar a dimensão geopolítica para a Rússia. O ataque à Ucrânia resultou na expansão da OTAN, integrando 2 novos países. Ou seja, na fronteira entre a OTAN e a Rússia, aumentou 1.500 quilômetros, enquanto os aliados tradicionais da Rússia, como a Sérvia ou a Armênia, simplesmente mudaram de lado. Na América do Sul, há evoluções. Exceto a Argentina, que decidiu fornecer material militar, especialmente helicópteros, para a Ucrânia. No Oriente Médio, a Rússia obteve muito material do Irã, mas ao mesmo tempo houve um enorme colapso com a queda da Síria, que era um dos 6 aliados da Rússia na Organização das Nações Unidas. Vários países estão agora cobrando da Rússia por seu apoio ao Irã, como, por exemplo, o Catar e o Iraque, que começaram a transferir obuseiros para a Ucrânia, o Egito, que produz projéteis para os ucranianos, a Jordânia, que envia defesa aérea. Israel começou a transferir para a Ucrânia armas russas retiradas dos estoques do Hezbollah. Se olharmos para o lado africano, obviamente, a Rússia conseguiu derrubar alguns governos locais apoiando militares corruptos. Porém, em locais como o Sudão, essas iniciativas falharam, pois o país solicitou oficialmente auxílio da Ucrânia. Assim, a queda do poder não ocorreu e o Sudão agora também está armando a Ucrânia, fornecendo um grande estoque de munições. Para os países alinhados com a Rússia, a situação econômica e de segurança é ainda mais desfavorável que antes. E os líderes desses países veem que a Rússia não é um aliado confiável, já que a Rússia abandonou Assad. Na Ásia, a China segue com seu jogo duplo, vendendo bens de uso dual para ambos os lados em guerra. É evidente que a Ucrânia atualmente não teria capacidade de produzir todos esses drones kamikazes se ela não recebesse os motores e baterias vindos da China. Como a Rússia representa apenas 3% das exportações chinesas, a China aplica cada vez mais sanções. Para não perder os mercados mais lucrativos, que são os Estados Unidos e a Europa, o verdadeiro novo apoio profundo da Rússia é a Coreia do Norte. Ainda assim, não é muito brilhante, pois foi a Rússia que pediu ajuda à Coreia do Norte, e não o contrário.
com o fornecimento de 3 milhões de projéteis, equipamentos como obuseiros ou lançadores de mísseis antitanque e mísseis balísticos terra-a-terra, e também, claro, o desdobramento das tropas norte-coreanas, amplamente utilizadas como bucha de canhão. Eu te encaminho para o vídeo anterior, no qual aprofundamos essa dimensão, mas além desses dois países, a Rússia está mais em declínio, como o cancelamento de contratos de armamento já assinados, com países como a Indonésia, as Filipinas, a Índia e o Paquistão, que também exportam munições para a Ucrânia. Na Ásia Central, a desrussificação está acelerando, como no Quirguistão, que exigiu a mudança dos nomes russos das aldeias em novembro. Em 2022, o Cazaquistão planeja abandonar a escrita cirílica até 2031. Enquanto isso, ao mesmo tempo, seu país assinou um acordo bilateral de cooperação militar com a China, que está claramente orientado para se defender contra a Rússia. Ao encerrarmos após esse balanço geopolítico não tão positivo sobre a economia, devemos observar 4 indicadores principais. Primeiro, o crescimento do produto interno bruto, que é de 4% em 2024 na Rússia, exceto que esse crescimento é provocado pelo recurso ao fundo soberano. Em resumo, ele consome rapidamente as economias acumuladas nos anos anteriores pelo fundo soberano, que está se esvaziando a uma velocidade impressionante. Existem empréstimos contraídos pelo Estado com taxas de juros acima de 21%, que é a taxa básica do Banco Central. Em outras palavras, a economia russa tem perspectivas ainda piores para os próximos anos se comparada à economia do Zimbábue. Não está indo muito bem? Aliás, os investimentos que a Rússia faz em consumíveis de defesa não são produtivos. Por exemplo, gastar 10 milhões em mísseis em vez de construir uma fábrica tem impactos diferentes a longo prazo. Uma vez que o dinheiro que foi gasto para criar obuses e mísseis não vai gerar riquezas no futuro para poder reembolsar esses empréstimos. Do mesmo modo, pagar uma pessoa para cavar um buraco e outra para preenchê-lo não tem utilidade alguma. Mas em termos de produto interno bruto é uma criação de valor, já que empreguei 2 pessoas, mas isso não serve para nada. De qualquer forma, isso resulta principalmente em um enfraquecimento da moeda. Agora são necessários 100 rublos para $1, mostrando a evolução nos últimos 10 anos. O efeito colateral é uma 10%. Em comparação, na França estamos a 1,8% em 2024, após os 4,1% de 2023, que foram muito difíceis de absorver. O último parâmetro econômico é o balanço de pagamentos, com uma queda contínua nas exportações de energia, que estão 40% abaixo do nível pré-guerra, devido às sanções econômicas e aos danos que a Ucrânia causou no aparelho de produção russo, através de ataques bem-sucedidos contra a indústria petrolífera e gasífera russa, incluindo muito longe no território, e você vê aqui o balanço das refinarias atingidas pelos ucranianos. O segundo setor de exportação para a Rússia é a sua indústria de defesa. Contudo, a indústria de armamentos está em colapso acelerado com uma queda. Prepare-se, houve uma queda de 92% em 2024, em comparação com 2021, com pedidos no seu nível mais baixo. Isso está relacionado ao desempenho inferior dos equipamentos russos usados na Ucrânia. Portanto, muitos contratos foram cancelados e negociações foram questionadas, com dificuldades em atender alguns clientes devido ao consumo de armas. Para a Rússia, prejudicando os que esperavam receber esses equipamentos e dificultando o acesso a peças de reposição devido às sanções. Há certos países que não queriam receber os Sukhoi 35 com equipamentos 100% russos. Eles desejavam ter acesso aos equipamentos padrão conforme prometido. No entanto, a Rússia não tem mais acesso, então faremos em breve um vídeo dedicado a essas questões militares e econômicas. Você verá, há uma dimensão industrial que é muito interessante e perspectivas a longo prazo que vamos aprofundar. De qualquer forma, o balanço é incontestável. Para a Rússia, nenhum dos objetivos da guerra foi alcançado. É um fracasso militar, com resultados catastróficos em termos materiais e humanos. O exército russo perdeu seu prestígio e muito de seu material. Ela sofreu um grave revés geopolítico e sua economia está à beira da falência, a tal ponto que hoje ninguém acredita nela, capaz de continuar avançando na Ucrânia e conquistar ao menos o Donbass. Seu ritmo de progressão diminuiu ainda mais em relação a 2024. Sejamos claros, a Ucrânia não consegue reconquistar seus territórios perdidos e o futuro dos dois países está comprometido, sobretudo demograficamente e logicamente, sabendo que ninguém ganhou. Um tratado de paz deve refletir a realidade no terreno. Sem uma vitória militar de um lado, não deve haver uma vitória política de nenhum dos lados. Ainda assim, os termos das negociações de paz, que vazam das trocas entre Trump e a Rússia, podem oferecer uma vitória política a Putin.
com a retomada dos laços diplomáticos e econômicos, sobretudo pelo fim das sanções, talvez a Rússia não precise reparar a destruição causada, lembrando que há mais de 200 mil edifícios destruídos, 3.500 escolas e 2.400 ataques contra serviços de saúde. De acordo com a Organização das Nações Unidas, 80% das infraestruturas elétricas estão danificadas. Então, obviamente, essas condições permitiriam à Rússia se rearmar em vista de uma implementação das ameaças que ela profere regularmente contra a Ucrânia e contra os outros países que ela cobiça. Isso sugere que a Rússia poderia planejar invadir os Países Baixos visando uma pausa operacional. Para reconstituir seu exército, recrutar 800 mil homens, produzir milhares de blindados por ano, especialmente se as sanções forem suspensas, possibilitando a retomada das exportações para a Europa. Segundo Patrushev, primeiro conselheiro de Vladimir Putin, após a Ucrânia, ele quer anexar os estados bálticos e a Moldávia, conforme anúncios oficializados no final do ano passado. Ou mesmo o vice-presidente da Duma, que explica serenamente que os países bálticos têm vocação para voltarem a fazer parte da Rússia. Portanto, a opção seria ainda mais fácil de implementar, já que Donald Trump aparentemente estaria prestes a retirar as forças americanas que estão estacionadas nos países do leste. Na linha de frente contra a Rússia, a solução que temos defendido há muito é a soberania total da defesa europeia, inclusive em termos de armamento e dissuasão nuclear. Para isso serão necessárias duas coisas: dinheiro e bastante testosterona em nossos líderes. Mas, nos últimos 3 anos, não podemos realmente dizer que foi nessa área que eles realmente se destacaram em demonstrações. De qualquer forma, o cenário pior, obviamente, não é certo. E eu, pessoalmente, no campo, estou voltando. Eu estava na Ucrânia na semana passada, os feedbacks que recebi, não vi os ucranianos tão calmos militarmente há muito tempo. A defesa aérea ela está melhorando. Os projéteis eles têm muito mais agora do que no passado, alcançando um tipo de equilíbrio. E eles dizem que o eventual desaparecimento do apoio militar americano não seria o desastre, a dificuldade que eles sofreram há um ano. Lembro-lhe que de novembro de 2023 a abril de 2024, toda a ajuda americana havia cessado. Faltavam obuses. Hoje, há mais países que os apoiam. A produção europeia é maior do que no passado. Por outro lado, os russos não podem mais contar com os estoques norte-coreanos de milhões de projéteis que receberam anteriormente. É apenas a produção russo-norte-coreana contra a produção da Ucrânia com seus aliados, e o desequilíbrio e sofrimento dos ucranianos há um ano não seria tão difícil hoje. Então, vamos nos encontrar muito em breve para ver como os ucranianos e, portanto, os europeus lhes serão tratados. Um enfraquecimento da Europa pode ser desejado por Trump caso ele realmente queira anexar a Groenlândia, como anunciado. Nesse caso, uma Europa militarmente enfraquecida, que perderia território para a Rússia com os estados bálticos e que perderia a Groenlândia para os Estados Unidos. Na visão de Trump, isso fortalece os Estados Unidos da América, portanto, a longo prazo, talvez seja de fato o que ele almeja. Enquanto isso, faça musculação, estocar mercurocromo e invista suas economias na indústria de defesa, eu acho que é isso. 3 conselhos que podem ser relevantes para os próximos meses. E seu apoio na Ucrânia, novamente, muita ajuda no último ano. Você pode ganhar super pets ao doar para ações humanitárias. Eu fornecerei os links de acordo com o valor doado. Você tem esses pets como Burn Moscow Again, com o pequeno Napoleão. Você tem Napoleão III, com a lembrança de Sebastopol. O pet da Task Force Baguette, claramente o pet dos combatentes Frocking Fauna na Ucrânia que você apoia. Seja fornecendo-lhes diretamente material que pode ser letal.